Vamos começar com os pontos positivos. Aqui ilustrar-vos-ei os pontos positivos, porque o post inicia-se comigo sendo um preconceituoso com o mundo do VTuber, não é? E não, dessa vez eu não me isento de dizer que é um preconceito que eu não faço parte. Porque se porventura eu tivesse dito que era um preconceito que as pessoas têm por VTuber, aí, Igor, você... Nossa, não, pô, mas eu não tô falando do meu preconceito, tô falando do preconceito dos outros. Não, dessa vez eu não me isento de forma alguma. Eu faço parte de quem tem preconceito com VTuber. E o post fala muito do que eu acredito ser, sem somar o que as pessoas imaginam de VTuber também. O post do John, por exemplo, eu vi depois de ter postado. E começou-se como, né? Agora vamos iniciar essa tal aventura, desventura e boa-aventurância do mundo das argumentações. Primeiro ponto aqui que eu trouxe: a própria Iron Mouse. A Iron Mouse para o brasileiro, né? Iron Mouse, ela não deveria ter sido, até que se prove o contrário, ela não deveria ter sido chamada pelos meus preconceitos. Porque ela tem suas justificativas individuais para ser uma VTuber, assim dito, nos prós dos argumentos. A moça tem dificuldade social, fobia, o que seja, um problema vocal e, além de tudo, elementos que fazem-na preferir não mostrar-se em corpo físico, e sim adotar um avatar. Não a conhecia, e tudo isso começou justamente por ela ter vencido o prêmio The Game Awards. Alguns youtubers, como o próprio Alexandre Esteves e o Funk Black Cat, demonstraram-se um pouco enojados com essa decisão, mas que, sinceramente, nós não acompanhamos nada desse universo, então não é nada impossível nós assumirmos que é apenas uma lolizinha, né? O John não tancou. Eu não vi a situação. Ela tem AIDS? Não, mas peraí, tem coisas que eu... Tem coisas aqui que eu não sabia. Ela tem AIDS? Covid? Um animal? Um desgraçado desse? Me bota... Não, ela tem AIDS. Caraca. Tá bem. Ela não tem, tá? Ela tem uma condição e todos esses valores aí não podem ser atribuídos a ela até que se prove o contrário. Mas vamos lá. O segundo tópico que eu elenquei aqui foi de que não existe um manual VTuber. Por quê? Porque eu aleguei que existe uma forma de se apresentar ao mundo da VTuber, só que na verdade não existe um manual, não é? Esse tal manual do mundo VTubing, ele pode muito bem ser um leque de oportunidades para nós argumentarmos. Mas, por exemplo, eu já vi muita que flertava com esse valor de garotinha, de colégio e tal, só que também já vi muitas outras formas visuais de se apresentar um tuber, né? Um vídeo VR, né? VR, não sei exatamente de onde veio o V, mas eu suponho que seja de virtual, né? Virtual Reality YouTuber, não sei, né? Enfim. Eu já vi uma moça lésbica que usava o VTuber dela, uma demônia zona cramunhão, assim, bem fantasy.
Já vi uma moça usando como uma mariposa MILF. Eu já vi também usando deixa eu ver. Eu já vi um cara usando como se fosse de orelhinha de gato. Já vi um bocado de outras formas visuais atreladas ao mundo do VTubing. Só que eu nunca as vi sem ser flertando com um tom erótico. Ainda estou nos prós. Por quê? Porque independente de eu nunca ter visto, não quer dizer que tem esse manual. Entendem o ponto? Não existe um manual VTuber. Eu, de fato, não vi nada que não fosse um flerte com o erotismo. Até mesmo as meninas ali e tal, todas elas tinham algum tom que mexesse com isso. Já vi esses que eu acabei de citar, mas não existe um manual. Não existe um manual para o mundo do VTuber. Você pode fazer como você bem entende. É apenas um valor estrito a Virtual Tuber, com os aparelhamentos aí, com os aparelhos assim atrelados. Para não dizer que eu nunca vi, eu acho que aquela Pepino, ela se atribui a uma figura de uma boy chata, tipo a Pop Tip Epic, né? Pop Team Epic. Ela é tipo uma personagem tibi engraçadinha que vive falando palavrão, que não necessariamente tem uma relação sexual. Eu acho que de cabeça essa foi a única que eu vi. Próximo. O tratamento de unidade. Isso poderia ter sido abordado no tópico anterior, mas, abrindo espaço para ele agora, o tratamento de unidade, ele se dá ao quê? É justamente de eu pegar o todo e colocá-lo em peso por causa de ruins. Não necessariamente incoube que existe um preconceito que precisa ser rechaçado. Existe um preconceito que precisa ser ofuscado. Existe um preconceito do A, B, C ou D. Só que preconceito sempre há de existir, independente do que aconteça. E o senso de unidade pode corroborar com isso. É errado nós usarmos o senso de unidade para um mundo inteiro explorativo do Virtual Tuber, do mundo do VTubing. Outro argumento pró que eu achei interessante a ser tratado aqui. E que no seu segmento também tem o argumento do mundo audiovisual. Mídia. Como eu mesmo já falei para vocês, qualquer mídia há de ter um preconceito estabelecido, né? Tudo há de ter aquela fagulha de mal, como também aquela fagulha de bem. Querendo ou não, esse tópico não é atrelado perfeitamente ao senso de unidade. Por quê? Porque o senso de unidade, que é o negativo, ele é justamente para comandar esse exército de argumentações a um único forte. E o de mídia audiovisual não fala sobre esse sentido, mas sim das explorações audiovisuais que podem ser tratadas com o virtual chatting. Das tubers, virtuais tubers. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma outra forma de manifestação visual. Querendo ou não, é um rastreamento que antes não se pode ter. Querendo ou não, é uma forma midiática apresentativa diferente e transformativa, dada as devidas proporções. Há de ser apresentado, como sempre há de ser apresentado, um novo modelo. Você pode muito bem colocar animação e stop motion como ambos animações, mas você sabe muito bem que existe uma diferença notória entre uma animação digital e um stop motion. Você usar uma arte, um avatar que o simbolize, é diferente de você usar um VTuber para simbolizar. E vamos aqui para outro ponto, que esse aqui
é o que mais me pega. É o que mais me pega. Ônus e bônus do trabalho. Querendo ou não, é um trabalho. Existem pessoas que usufruem do trabalho de maneira negativa e positiva. O trabalho é independente das mãos ergonômicas humanas, que hão de utilizar de maneira boa, de maneira branca, maneira escura, né? Como se diz nas magias ocultas ekaianas. Então, não tem porquê nós assumirmos que é um problema, já que é um trabalho. Só que aí, já, nós iremos abordar esse tópico mais uma vez nas partes negativas. Mas, por enquanto, eu pretendo deixar mais assim por cima. De que, querendo ou não, é um trabalho. Mesmo que seja cringe, mesmo que seja, às vezes, uma performance estranha, tá botando dinheiro na mesa. A pessoa, ao invés de vender o almoço para comer a janta, tá simplesmente vivendo. E, a despeito de qualquer movimento social ou qualquer movimento mágico, hierático e teúrgico, melhor a comida na mesa, uma pessoa vivendo, do que ficar preocupado com essas coisas, né? Será? Espaço para vocês falarem sobre esses prós e contras, mas principalmente sobre os prós aqui, tá? Os contras vão de aparecer já. Quem tem argumentos prós e que não apareceram nesses tópicos, por favor, sinalizem-nos agora. Eu seria uma VTuber. Show. Acho escroto no geral, mas até que dá pra entender uma galera normal que usa bonequinho de VTuber para não se mostrar o rosto. Exatamente. Com intenção maior do público. Não tem nenhum argumento. Segurança de privacidade. Ah, interessante, eu não tinha pensado nisso. A pessoa que ela tem uma vergonha de se expor, talvez também possa ter esse lado de segurança, né? Privar-se de seguidores um pouco maníacos. Bizarro pessoal que defende cunhas e dentes quando reclama do fator sexual. Aí você vê o perfil das pessoas. Não, peraí, pô. Isso aí vai ser abordado depois. Creio que ficar à mercê da maldade humana como superexposição da internet, correndo o risco de ser perseguido e ter uma casa rastreada, como já aconteceu. Já. É extremamente válido de proteger-se através de uma persona. Certo? Certo. E isso também, né, nasceu muito no Japão. O Japão lá a gente sabe muito bem como tem um problema com essa idolatria, né? Era só colocar uma máscara. Calma, aí. Calma. Bem, gente. Eu acho que os prós já foram comentados, né? Está na hora de nós falarmos dos contras. Deem-me um pouco de licença. Agora vamos falar dos negativos que envolvem o mundo do VTuber, tá? Vamos lá. Faz o L. Vamos lá. O primeiro tópico que eu coloquei aqui como contra é a própria Iron Mouse. Como o primeiro tópico também de pró, vai ser o primeiro de contra. Porque a própria menina sujeitou-se, nesses ônus e bônus do trabalho de uma VTuber, a fazer-se sexualmente atraída. Ou atribuída, melhor dizendo.
Dentre seus conteúdos, lá está coisas muito cringes e flertes eróticos. Os bônus e ônus do trabalho. Às vezes você precisa se sujeitar a tal para conseguir ter sucesso. O mundo das VNs, por exemplo, está recheado de sexualidade porque a indústria pede. A cultura exercida ali exige. Às vezes. Exige mesmo? O rapaz até mesmo disse outra hora que aquele conteúdo era antigo e que hoje não se sujeita mais. Porém, após pesquisado, viu-se que ela tem menos de 5 meses comentários sobre pornografia. Outros comentários também afugentam-se por isso. E aí fica o comentário para vocês sobre a própria Iron Mouse ser isenta de críticas, sendo que ela também corrobora com uma imagem meio mal encaixada para esse tal dos mundos dos VTubers. Se ela seria um pedestal intocável, fora do preconceito, por que ela faria coisas tão sugestivas? Sem problema. Agora, faço-me como um ausente do assunto. Eu não vi os clipes. Eu não vejo as lives dela. E entendo você, no meio de lives, comentar sobre uma coisa que é natural da vida, que é o sexo, que é a lubricidade. Entendo que é algo natural e deve ser comentado eventualmente, por você estar tantas vezes sendo filmado, né? Eu entendo isso. Mas é diferente de você comentar sobre esse assunto e fazer um conteúdo sobre esse assunto. Como ela fez algumas vezes printadas ali no canal. E fala de sexo aí então, Igor. Pera aí. E o próximo tópico, ele praticamente já foi um pouco, né? Já foi um pouco comentado aqui. E que vai ser também mais escorrido em outro tópico à frente. Mas que é a conivência e ou sujeitar-se a conteúdo nocivo. O mundo das VTubers ele pode muito bem ser independente por valor artístico. Eu vivo da minha forma sem contar com os que precedem a mim ou que estão ao meu envolto. Mas não seria um problema também? Não seria um problema ser acerca de comentários? Não podemos tecê-los? Existe tanta conivência com esse resquício estranho e espinhoso e atenuante sobre soft porn e outras coisas, que a própria plataforma da Twitch muitas das vezes se sujeita a isso, porque ela ganha dinheiro. Temos que lembrar que essas plataformas elas não são independentes. Você pode ser um conteudista, você pode ser um criador de conteúdo independente. Mas às vezes você tem que lembrar também que a plataforma que você faz, ela pode muito bem estar retroativamente dependendo de você. E a taxa vai abaixando. Vai abaixando, a sensibilidade vai abaixando. Nós já vimos casos como a Twitch simplesmente abrir uma aba especial para biquíni e bitches, né? Na sua própria Twitch, na sua própria plataforma. E agora, não sei se vocês estão vendo esses escândalos, né? Mas algumas moças estão tampando a parte inferior do seio e ficando nuas na stream. E quando alguém paga em torno de grandes rios de dinheiro, ela mexe os seios, mas que eles não aparecem. Só a parte de cima está ali em voga. Outro exemplo que eu trago a vocês não é da Twitch, mas do Instagram. Tem duas coisas que o nosso queridíssimo Felipe Neto alertou para nós. Uma delas é um conteúdo voltado a moças mostrando suas vulvas decorrentes a brilho e vestidos, sem o uso de calcinha ou
melhor dizendo, vestimentas íntimas. Ele ali alertou um problema, porque de fato é um conteúdo sensível e que pode muito bem ser acessado às claras na internet comum e que não deveria. Para quem não entendeu, basicamente as moças estão de vestido, só que esse vestido, ao colocar um brilho entre as pernas dela, mostra o desenho de como ela foi bem feita ao mundo, como ela é sem os filtros do vestido. E um outro que ele também nos sinalizou, muito obrigado Felipe Neto por isso, era um conteúdo estranhíssimo, que eu não acredito que de fato exista, eu ainda não o vi no Instagram, mas é basicamente um joguinho de clique. É uma moça qualquer que ela faz assim, você aguenta 3? E enquanto isso tá tendo uma música atrás, e por microsegundos ela bota uma imagem que corresponde a, sei lá, 1/7, 1/14 do vídeo, pisca, e o jogo basicamente consiste em você pausar o vídeo enquanto ela está mostrando como ela é uma moça extremamente dedicada ao mundo dos seus prazeres, aos mundos hedonistas, né? Às esferas hedonistas. E o que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que temos sim que nos preocupar, e a Twitch sabe disso, que algumas viewers da vida, elas brincam com essas coisas. Sabe um exemplo que eu sei? Eu não lembro agora do nome do canal, meu Deus, não é Kael. É de um... É um youtuber que faz Twitch também. Ele tem é furry. Ele... Kogu? Não é Kogu. Como é o nome dele? Deixa eu pesquisar aqui o vídeo do Kirby dele, é muito bom. Eu acho que eu sei aqui. Kirby Review. Kirby Review. Dokebu. Igual seu lerdo. Lê o chat. Dokebu. Obrigado, gente. Obrigado. Dokebu. Vou ler o chat pensando em mim, cara. O Dokebu, ele também faz VTubes. E o VTuber dele é muito bem feito. O gráfico dele é muito bem feito. As linhas é muito bem feito. Só que teve uma live que me mostraram. Ele mesmo mostrou, porque eu sigo ele no Twitter. E eu estou repensando sobre isso. Em que ele estava na Twitch mostrando o full model dele. E nesse full model ele estava de maiô. Era a versão alternative na praia. E era uma versão do avatar dele na praia. E que lá tinha, lá na região do Agrião, lá tinha um volume acentuado no desenho. Sabe, essas coisas, quando você para pra pensar que tá na Twitch, e é isso, não deixa vocês um pouco preocupados? Não deixa vocês um pouco preocupados? Pois me deixa, tá? No final das contas, esse tópico aqui é só para exemplificar como às vezes simplesmente existe uma conivência com a sexualidade, com a lascividade que vai aparecendo com as VTubers ou VTubing, o que seja, e que isso arrecada dinheiro para Twitch e vai, caindo a sensibilidade até a taxa de aceitação ser como que está aparecendo. O Instagram, por exemplo, eu acabei de mostrar pra vocês que chegou num ponto em que tem literalmente explícito pornografia. E o canal não era pra ter.
As duas plataformas não têm isso de maneira obrigada. Certo? O próximo tópico é sobre justamente o argumento do mas a pessoa ela não quer se mostrar na internet. Qual é a obrigação que ela tem? Não tem nenhuma obrigação de se mostrar na internet. Aí ela vai lá e usa o recurso da VTuber. Show! Correto. Mas não é obrigação também. Você vai ter canais como Cartoonizando, que ele tem um exemplo ótimo assim de bom uso de arte. Você vai ter o Sago. O Sago também usa um avatar. Você vai ter o próprio Vitor Verde, falecido, né? Que também usa esse avatar. Você vai ter o Heitor. Você vai ter o Heitor, o Ruetir, beijo. Acompanhava, você se lembra, todos os dias, até 2015, 2016 ali, eu acompanhava de sempre. E ele usa a máscara do Full Hollow, né? Engraçado. Essa coisa de você... Cara, a pessoa quer trabalhar no mundo da Twitch. Ela precisa se sujeitar ao mundo dos VTubers? Não. Porque existem outras formas. Como também ela já está entrando num conteúdo. Eu quero trabalhar com VTuber. Posso? Pode. Mas não é obrigação, né? E você passou por etapas para chegar aí. Não é mesmo? Aconteceu. Existem essas etapas. Perdão, gente, aqui tem uma ferida aqui na parte do meu ouvido aqui. Lembrei do Marginalx. Marginalx, outro que eu não acompanho tanto mais, mas eu ria de me matar com o canal dele. Eu ria demais. É um cara bom, velho. Que maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com o Marginal. Que ele tinha vergonha de si. Ele chegou a pesar 170, 170 quilos. E ele tinha muita vergonha de si. Quando ele conseguiu tirar isso dele mesmo, ele começou a se mostrar, começou a sair, né? Mas antes disso, ele usou o recurso do VTube, né? Ele usou o recurso do VTube para poder se proteger emocionalmente, sabe? Emocionalmente. E eu entendo completamente isso. Eu não vou dizer que eu não entendo, porque eu entendo. O próximo tópico aqui tem como pesar 180 aqui. Cara, depois de uma pesquisada assim, as pessoas mais pesadas da história. Tem um cara com 400. Outro tópico aqui era sobre os que acompanham o mundo do VTube. Que aí entra completamente nessa ideia de ser desafortunado de princípios e virtudes e ter um público completamente corrompido pela ansiedade pornográfica. Existimos, muitas das vezes, à procura do prazer. Só que a eudaimonia da procura do prazer, ela é mal interpretada. Porque existe a procura do prazer epicúrica, do valor epicurista, de você ter um prazer a chamar de seu e viver a sua vida não necessariamente desejando aquilo, mas sempre atendo em sua vida. Existe também a hedonista, que é a procura do prazer por si. Se eu estou bem, o mundo está bem, então eu estou à procura do meu prazer, ponto. E também existe a procura eudaímica, a procura eudaimônica, que seria a procura de satisfazer beaticamente a história, que seria salvando sua alma, assim dito pelos valores platônicos. Como se você fazer o bem pelo bem há de ser uma adição à história e a toda forma beática de vida. E que eu acredito bastante. Mas não é isso que a gente está decorrendo aqui. Nós estamos decorrendo aqui a quase o hedonismo. Porque temos que lembrar que é um mundo virtual. O hedonismo ele sempre prega um valor exercitado de prazer. Enquanto ali você tem muito mais a ansiedade disso. O tanto de comentários que cercam e estão inscritos no mundo do VRChat, do VRChat, o que seja, que estão sempre na defensiva, sempre tratando das coisas meio ups. Você vê que os assuntos mais bem popularizados dessas VTubers são sempre lascivos. São sempre esses assuntos que atraem mais público.
e que realmente engajam mais. Não podemos descartar isso, sabe? E, um rapaz ali comentou o que eu achei curioso, que é muitas das vezes é uma necessidade de você estar vivendo uma realidade que não existe. Ao contrário de você estar lendo um livro, por exemplo, seria você estar na necessidade de sua waifu ser verdadeira, né? É uma aproximação da dessa ilusão, né? É um veículo ilusador. Ele de fato atrai essa forma ainda mais deletéria de você conviver com uma imaginação. Igor, a gente sabe. Mulheres 2D não existem. Eu estou de vermelho aqui, tá? Eu estou de vermelho aqui. Eu estou de vermelho. Estou falando dos contras. E o último ponto aqui já foi até mesmo comentado, mas que eu queria trazê-lo para a existência, é a banalização de temas, serviços e produtos. Que assim, mais uma vez, os rapazes trouxeram exemplos ali de outras VTubers que não usufruem da lascividade para se estruturar e tal, permeando a ilegalidade das suas produções. Só que aí o cara simplesmente mandou essa aí que você mandou, cara, tem um Dakimakura, onde ela não está tão bem vestida. E ao tirar, mais uma vez, as taxas de aceitação ou suspensão de descrença perante esses assuntos, você vai estar invadindo em assuntos bem preocupantes, né? E que isso acarretaria na produção proliferada dos assuntos que eu mesmo trouxe no primeiro tweet. Efebofilia, que para quem não sabe, efebofilia é a atração por 18 a 15 anos. Efebilia, que é de 14 anos a 11 anos. E o outro lá, que eu não vou dizer o nome, que rima com Pedro, que é de 10 a 5 anos. Eu não estou assumindo nada disso, mas aquela tubaroa, se vocês forem honestos consigo mesmos, ela não aparenta ter mais do que 11 anos. Né? O Japão tem uma característica que eu sempre comento aqui. Mulheres lá são notoriamente mais baixas, mulheres lá são prioritariamente mais fofas perante até mesmo o padrão de beleza imposto e também morfológico que lá existe. Mas isso não é justificativa para nada. Isso não justifica nada. Nada. E bem, existe mais um contra que deve ser salientado aqui? Por favor, façam-se servidos do chat. Leloeis. É crime. Oppenheimer vai lá e deu o golpe. Que é isso? Estou no aguardo. Aquela tubaroa tem a desculpa de ter 100 anos. Isso aí é justamente preocupantérrimo, né? Rapaz, é isso aí, mano. Sucesso. É isso aí, irmão. Sucesso.
VTuber ASMR. Porra, cara. Porra, cara. Vê esse pronunciamento aqui. Distopia? O que é que o Distopia falou? E como o V-Idol diz... Eu, como V-Idol... Eu, como... Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso, cara. Eu, como V-Idol... Eu, como V-Idol... Discordo completamente do meu camarada. Acho que foram afirmações infantis, mas entendo essa sua revolta dada as suas relações com Quack City, que te salvou da depressão. Puta merda, cara. Bem, dado as proporções, vamos para o último tópico dessa discussão, que é a minha participação perante esse debate. Licença, volto já. Vamos lá? Para o último tópico desse assunto. Mensagem gigante. Não aguento mais VTuber, cara. Peraí, pô, peraí. Primeiro tópico. Pra quem não percebeu, esse tópico agora é remetente a mim. Né? E vamos lá. Primeiro tópico. Ninguém liga. Ninguém liga? Pois bem. Esse tweet não só diz sobre o mundo do VTube, como também pra mim, de que ninguém liga. Ninguém liga. E aí eu faço o comentário. Primeiro, se não liga, por que precisou sinalizar pra alguém que ninguém liga? Você, este que fala, abre aspas, ninguém liga, fecha aspas. Porque tu, ó voz, oráculo do saber, precisou destilhar tempo da sua vida pra falar, ninguém liga. Se porventura ninguém ligasse, tu mesmo não ligaria de falar. Não é mesmo? E, prosseguindo, eu posso ligar. Qual o problema de eu ligar pra isso? Eu não ligo pro Game Awards. Isso é a verdade. Eu já falei várias vezes que eu não ligo pra premiações. Acho premiações sempre fraudadas ou, muitas das vezes, equivocadas. Que não falam a verdade. Alguns amigos meus foram lá e falaram que Pizza Tower perdeu e tal. Pô, beleza. Eu não ligo. De fato, eu pessoalmente não ligo pra Pizza Tower. Se os desenvolvedores do Pizza Tower ligavam muito, eu torceria por eles. Realmente, mas não vem ao caso. E, tipo, o que me levou de interesse a comentar sobre esse assunto era porque eu vi a oportunidade que estava ali crescendo sobre a opinião preconceituosa que eu alimento. De que VTuber sofre preconceito. E esse preconceito quer dizer alguma coisa. Não é só um nada. Poxa, caramba. Caramba, o Hendrick sofre preconceito. Isso é uma loucura. O Hendrick do Palmeiras, ele não sofre preconceito, cara. Ele é um jogador inato,
ótimo jogador, é um dos melhores jogadores de revelação do Brasil. Dizer que ele tá sofrendo preconceito, isso aí é uma visão, sabe, de coitados. Isso é uma visão de guerra. Isso é uma visão de colocar-se diante de um adversário fantasma. E que no caso das VTubers tem mesmo. Não é um fantasma. A galera realmente reclama das VTubers. E eu sou do lado deles. E eu estava do lado deles. E assim se fez. Agora, o outro ponto é de que ninguém liga pra mim. Ninguém liga pra mim. Porque eu não faço parte da comunidade. O que importa de eu aparecer e falar sobre isso? Sabe? Eu vou fazer um paralelo muito bobo agora, tá? Mas o Javier Milei, vocês aí, vocês aí que ficavam falando de que Ancapistão é tudo mentira, ninguém liga pra isso. Ah, só tem otário na internet que fala sobre Ancapistão. Ancapistão é uma mentira, Ancapistão é mentira. Tá aí. Um primeiro proto-Ancapistão foi eleito na presidência da Argentina. Eu sou pró-Ancapistão? Não. Não é isso. Eu tô falando que vocês dizendo esse negócio de ninguém liga, ninguém liga, ninguém liga, quem é você, quem é você, quem é você, aumenta a imagem do mesmo jeito. Sempre tem aquele burbúrio, ó, que explode. Sempre tem. Mesmo que eu seja insignificante, eu estou dentro de um elo de conexões que pode deixar de ser insignificante. O Alexandre Esteves é insignificante. Se eu, porventura, falo com o Alexandre, que o John fala pra mim, que o John fala pro Alexandre, ou vamos fazer uma ponte linear, tá? O John fala pra mim, eu falo pro Alexandre, o Alexandre fala pro Bruno Bandeira, o Bruno Bandeira fala com o Peter. Bruno fala com o Marcos em Tox Anime, o Marcos em Tox Anime fala com o Peter. O Peter fala com quem ele quiser, vamos dizer assim. Esse assunto ele pode simplesmente ser desencadeado, uma sensação de cascata. Eu não estou dizendo que eu sou superior ou nada do tipo. Eu estou dizendo que todos nós temos uma parcela de participação em tudo que nós queremos comentar sobre. Então dizer assim, ninguém liga pra você, meu irmão. Tu não é nada nesse assunto, brother. Ninguém liga pra tu aqui não, porra. Tu não importa pra esse assunto não, porra. Dadas as devidas proporções, eu ligo pra esse assunto. Principalmente em questão de eu ser um adversário. Tanto que eu falei, eu estou errado, gente, porque pra mim esse preconceito existe. E eu faço parte dele. E sim, seguindo. O outro argumento foi o maravilhoso é só você não compactuar com isso. Um rapaz comentou. Não assiste, meu irmão. Só não assiste. Ah, de fato, eu não assisto. eu coloco essa culpa de que sim, eu não assisto. Você tá incomodado? Como funciona isso? É só não assistir. Certo? Certo, de fato, de fato. Só que aí entra naquele tópico que eu trouxe anteriormente. Eu não quero que a minha Twitch, a minha forma de dinheiro aqui, esse meu emprego volútil, seja completamente comprometido por causa disso. Poxa, gente. Por causa disso não, né? Por causa de algum evento ruim, né? Disso não, por favor, disso não. Mas por causa de algum evento ruim, eventualmente pode acontecer alguma coisa ruim, eu vou estar me sujeitando a isso também. Querendo ou não, é um colega de profissão meu. Um colega de profissão meu, eu posso dadas as minhas devidas proporções, falar sobre ele e falar principalmente pra ele e pra o meu patrão de como está sendo exerçado e engessado as coisas. São direitos não escusos meu de falar sobre o assunto, mas são direitos legais e realmente compreensíveis. De simplesmente parar assim, olha gente, eu não tenho nada contra você, mas eu tenho contra todo mundo aqui, ó. Por que não? Sabe? Faz sentido, né? Faz sentido. O outro assunto
É. O outro assunto que eu trouxe aqui é pra eu não me meter, não se meta aí nesse assunto, você não faz parte, mas isso aqui eu já fui comentado. E o outro pra mim é o melhor de todos. O melhor de todos pra mim agora. E daí? E daí? E daí? Meu irmão, é o famoso e daí, né? E daí? Tem um comentário que o Pirula já fez há 10 anos atrás. Os japoneses caçadores de baleia, eles precisam de baleias para se sustentar. De fato. Mas quando acabarem as baleias, eles não vão cometer seppuku, eles vão para outro canto. As baleias, para quem não sabe, né, não tem como você ter um criadouro de cachalotes, né? Você não pode ter um criadouro de baleias. Não tem como, né? E aí, quando você é um caçador de baleia e as baleias são extintas, você vai ter que ir para outro lugar. E esse argumento ele fala muito bem sobre essa minha preocupação da Twitch, que eu já discorri para vocês. Ah, eu tenho que ligar sim, porque é o meu trabalho, eu tenho que ligar sim, porque eu tenho que prezar pela. Eu tenho que ligar. Aí o cara fala assim, meu irmão, se acabar, amanhã tu não comete seppuku, meu irmão, amanhã tu vai para outro assunto. Amanhã a vida é tua. Você tá se preocupando demais com agora. E se der merda? E aí? Vai fazer o quê? E eu reforço meu argumento. Ok. Se amanhã explodirem a Twitch por causa de alguma coisa que eventualmente tenha acontecido ou inelutavelmente tenha acontecido por causa disso, de fato, tenho que viver minha vida. Eu não vou cometer seppuku por causa de uma coisa dessas. Mas, enquanto eu estou aqui, eu não vou dar de João sem braço e dizer e daí. Enquanto eu estiver aqui, a minha opinião eu vou dar. E se porventura, muitas das vezes intrusivo, mas também, se porventura, falarei à torta direita da minha opinião sobre aquilo. Porque não está inferindo ninguém, né? É sobre uma esfera de assuntos. Tem como provar que eles não vão cometer seppuku? Isso é um bom argumento. Nossa, que. Cara, que argumento horrível, cara. Os Estados Unidos. Argumento não, né? Que piada. Os Estados Unidos da América provou que pode sim ter criador de baleias por ser um país com o maior número de pessoas obesas. Xox. Que delícia de argumento, xox. E o último ponto sobre todo esse assunto. Rapazes, aqui agora vamos para um chamego virtual que há de ser discorrido agora. Eita, que a galera comentou bastante, hein? Tá, tem bem mais do que eu lembrava aqui. Eu não vou comentar, obviamente, sobre as pessoas que me xingaram, né? Teve gente que mandou ir me lascar, teve gente que mandou cometer seppuku, teve gente que. Né? Mas isso aí não conta, né? Isso aí não vai, não vou perder o meu tempo, né? Igor, se tem munição, se tu estás a usar munições preconceituosas, então não é melhor evitar falar besteira? Comentar em um assunto que você mesmo admite não ter entendimento e muito menos completude sobre aquilo? Não é complicado? Não vou mentir que é bem cringe e até por isso eu não tive interesse em VTubers até 2021. Então não me surpreende você não ver esse apelo que tem a certas coisas. Acontece que as pessoas veem apelo em várias coisas diferentes. Isso é uma anedota pessoal, claro, mas o que me levou a começar a gostar de VTubers foi encontros pessoais. Foi encontrar pessoas. Eita. Lembrando que eu vou mudar de óculos, tá? Vou encontrar pessoas colaborando
com outros criadores de conteúdo que eu acompanhava e pensar: eu gostei dessa pessoa, vou dar uma olhada no que ela faz. Uma coisa leva a outra. E aí vocês, Igor, você já falou sobre isso, cara. Já falou sobre isso. Mas aqui não, ó. Gostaria de adicionar o adendo de que eu ocasionalmente vejo você se comportar assim aqui na Twitch. Com vários tópicos. O que é algo frustrante de se observar. Especialmente como alguém que, no geral, te respeita e vê valor nas suas opiniões. Pois você normalmente fala de uma posição de legítima propriedade e entendimento sobre os assuntos e obras que aborda. E ao sair da área de entendimento, opina de uma forma auto-admitidamente preconceituosa. Isso só serve para prejudicar a sua imagem. Primeiro, é um comportamento comum meu? É um comportamento comum meu ser ou preconceituoso ou leigo sobre os assuntos que eu abordo aqui? Vai precisar-se-ia provar. Né? Segundo, justamente por eu ter comentado eu sou preconceituoso, eu estou de peito aberto para que as pessoas venham e me refutem. Vieram mais de 5 pessoas, sabe? Me achincalhando. Vomitando na minha cara. E eu fui lá e respondi: tá, certo, bicho, mas me refuta aí, fica à vontade. Calma, calma. Eu de fato estou falando com olhares preconceituosos. Diga aí. Aí a pessoa: não, mano, você é um merda. Tá, eu sou um merda, mas e aí? Fala aí, por que eu tô errado? Por que justamente, né, precisamos mudar a situação e tal? Eu acho muito errado você assumidamente falar de maneira preconceituosa, assim, sobre esse mundo, porque você tá demonstrando que não tem poder sobre aquilo e tal. Mano. Preconceito existe. A galera às vezes tem uma ideia de que preconceito é por si só uma fobia, né? Eu tenho preconceito com aranhas. Não cheguei perto. Eu tenho um preconceito. Eu tenho um preconceito. Preconceito virou uma fobia, né? Não é o caso. É um conceito prévio. Tá na palavra. Sim, é um pensamento pré-conceituoso. Que também é preconceituado. Acordar, galera. Não é porque alguém tem um pensamento pré-conceituado que ela não pode adentrar sobre o assunto. Por que você vai parar e falar sobre essas coisas? Isso remete até mesmo ao tópico anterior que ele mesmo trouxe. Cara, meu irmão, parece que você não tem domínio sobre aquilo que você fala. Cara, eu vou dar um exemplo de budismo. Eu acho que eu li 40 livros sobre budismo. Eu vou pra minha sanga, eu faço minha chamata, faço minha vipassana, tenho meu gorozon, faço minhas meditações diárias. E eu posso abertamente dizer pra vocês, eu não devo conhecer 1%. Por mês, o budismo solta mais de 90 livros. Por mês. As academias centradas do budismo, as suas escolas e tal, por mês soltam no mínimo 90 livros. Eu li 40 na minha vida. O budismo tem mais de 2.000 anos. Então, sabe, não tem como. Não tem como dizer que eu tenho um domínio pleno sobre... Não tenho. E agora eu não posso mais adentrar assuntos que eu não tenho domínio, que eu não tenho... Isso é uma primazia inalcançável, cara. O que é ter domínio sobre as coisas, então? E principalmente, é importante
falarmos dos preconceitos que impedem de alguém ter contato com aquilo, ou justamente de terem plenitude sobre aquilo, essas ofuscações, elas precisam ser digladiadas, elas precisam ser refutadas, elas precisam ser desobscurecidas. Porque assim a pessoa vai, adentra e aprende, e tem contato, e desmistifica. É super importante combatermos preconceitos. Super importante. Porque geralmente quem tem preconceito, ela só não teve a oportunidade de saber sobre aquilo. A gente tem que parar de pensar que o ser humano é mau, por si só. O ser humano é ruim. O ser humano ele vai lá e vai preconceituosamente julgar o resto. Não é verdade. Não é verdade. Isso aí é um senso de heroísmo, um senso de comportamento e um senso principalmente de protagonismo de algumas pessoas. De acreditar que todo mundo contra elas e ela tá tentando vencer na vida. Parem com isso, cara. Parem com isso. A vida de vocês não é a minha. Mas eu tenho certeza que essa ideia de que o próximo é um imbecil é corrosivo, cara. É corrosivo, pô. Parem com isso. O preconceito é super importante. E além de ser importante, é natural. Natural você ter preconceito, cara. Completamente natural. E reafirmo aqui. Se porventura eu for um desconhecedor sobre os assuntos que eu trato aqui na minha live, peço desculpas. Peço desculpas, porque o intuito da minha live aqui é de fato trazer um mínimo de erudição e pensamentos meditativos que eu trago em minha vida para vocês. Peço desculpas e quem quiser sair da live fica à vontade. Mas sempre procuro trazer mais assuntos. Eu não paro de escrever, não paro de ler e não paro de tentar conjecturar aqui para vocês o que eu aprendo, o que eu conheço, o que eu vejo nos meus vídeos. E aqui agora esse negócio da VTube, quanto mais eu falava sobre, mais eu lembrava que eu já tive contatos menos preconceituosos assim. O Marginal, o Standy, o próprio Standy, que para mim é um dos melhores youtubers do Brasil, um sucesso para ele. O próprio Standy tinha um VTube dele antes. O Kael, do Virtual Desk, ele tem um VTube dele, também tem um cartoon dele, né? Enfim. Quanto mais eu falava, por verdade, eu já conheço. Porque o ofusco que dá do pensamento geral, amplo sobre aquilo, maltrata, né? Maltrata. E é importante demais a gente ter esses momentos assim de relaxamento, né? Esses momentos de compreensão, esses momentos de meditação. No mais tardar, não acho nem um pouco errado alguém vir e assumidamente dizer assim: eu não conheço de nada. Por favor, eu tô errado? Não vejo problema algum de alguém falar isso. Segundo, se eu, porventura, sou um cara que não demonstra nenhum pingo de inteligência, ou não tem a inteligência para falar sobre os assuntos, eu peço desculpas, que não era essa a intenção. E terceiro, saber sobre o assunto para poder falar sobre ele, a gente teria que botar um termômetro. A gente teria que colocar um termômetro do que é o nível de entendimento das coisas. Não, peraí. Você, para falar disso, vai ter que saber sobre isso. Para você abordar sobre aquilo, você tem que saber sobre. Mas o saber, ele é subjetivíssimo. Saber é muito, muito subjetivo. Né? Muito subjetivo. Mas enfim. Enfim. Essa parte aqui do Igor enquanto não protagonista, né? Mas enquanto ótica e perspectiva, vai embora. Por favor, quem quiser comentar, os chats, né, os comentários estão à sua disposição.